paz do Senhor, começando mais um testemunho no canal do Crente Podcast, amém? É um prazer estar mais uma vez aqui. Hoje estamos recebendo uma convidada que veio da cidade São Sebastião e hoje ela veio contar o seu testemunho, um testemunho muito forte. Ela contou um pouco para mim o seu testemunho e tocou muito no meu coração. A irmã Cristine. E o testemunho dela é forte. E eu sei que vai tocar no seu coração aí, onde você estiver assistindo. A Fale, ela passou por um processo bem grande, um processo dolorido, forte. E ela passou também por abuso. E pior do que isso, ela perdeu uma pessoa preciosa e ainda é. Mas tudo é do propósito de Deus. Ele sabe todas as coisas. E ela vai contar esse testemunho lindo. Paz do Senhor. Amém. A paz de Cristo. A paz do Senhor, Fale. Paz, querida. Eu estou feliz pela sua presença aqui, viu? Por mais incrível que pareça, há menos de um mês atrás, eu falei para minha pastora que eu nunca mais na minha vida sentiria a alegria, que eu aceitava estar viva, que eu ia fazer a obra do Senhor, mas que a alegria eu não sentiria nunca mais. E Deus, Ele é tão soberano que eu estou alegre. Eu tenho sentido alegria após alegria, e eu estou alegre, eu sou grata demais a Deus por tudo. Amém. Eu finalmente entendi o em tudo dai graças. Mas doeu para eu entender. Sim. Às vezes dói. Glória a Deus. Você veio da igreja Quadrangular. Quadrangular de Boiçucanga. Amém. Seu testemunho hoje é um testemunho forte. Eu Triste acredito. também. Mas é algo que algo que você aprendeu, Sim. né? E Deus não faz as coisas em vão. Tudo está no propósito dele. Ele sabe, né? O que ele dá e o que ele tira. Ele sabe de tudo. Exatamente. Né? E não adianta a gente questionar ou perguntar o porquê. Muitas coisas na vida a gente pede e pergunta sempre a Deus: por quê, Deus? Por quê? Mas pouco a pouco você vai entender o porquê Sim. Deus fez aquilo. Como eu falei na abertura, né? Deus tirou uma pessoa preciosa que fazia parte da sua vida. O ser humano mais importante da minha vida. Mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Deus é soberano. Deus é a misericórdia. Deus é o amor. E muitas vezes a gente fala isso sem ter certeza. Hoje eu tenho certeza absoluta. Deus é amor. Nós muitas vezes não compreendemos, mas Ele é amor. Sim. Então, Fale, vamos começar o seu testemunho, amém? Você vai começar contando um pouco da sua infância, né, da sua família, seus pais, e depois você vai contar, né, a parte, né, essa parte triste, mas algo que você aprendeu, né? Sim. Aprendeu e hoje está... deixa pra... Senão vou começar a contar. Tá, vamos. Amém. Depois ele corta. Pode começar o seu testemunho, amém? Amém. Então, eu nasci em 1976 em Belo Horizonte. Minha mãe, aos 12 anos de idade, ela fala que ela saiu de uma infância muito feliz para ser jogada nos braços de um homem que fumava, bebia, era viciado em jogo e a estuprou com 12 anos de idade. Ela lhe fez 4 filhos. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe foi até assistência social e pediu uma passagem para ir para a Bahia. Quando eu cheguei na Bahia, eu não lembro desse momento, mas a minha irmã fala que a minha mãe era muito jovem e só queria ficar na rua namorando, então minha irmã pediu para voltar para Belo Horizonte. Eu fiquei lá na Bahia. Um lugar que só tinha poeira, piolhos e perebas. Um lugar onde eu passei muita fome. Um lugar onde a minha bisavó, tadinha, ela me usava para sentar no colo dos velhinhos
de calça, graças a Deus. Mas ela usava uma menininha de 5 anos para sentar no colo de velhinhos em troca de feijão, toicinho e farinha para alimentar a mim e ao meu irmão de 6 meses que ficou lá com ela. Quando eu tinha 11 anos de idade, minha mãe já tinha pego a gente e ela veio para Belo Horizonte. E eu cheguei na casa do meu pai. Eu já tinha vindo na casa do meu pai com 6 anos e ele não me recebeu, ele fez um escândalo, ele falou que não me queria ali. E a primeira vez que eu vim sonhando encontrar um abraço. Na segunda vez, eu não vim sonhando tanto, eu vim muito confusa. Mas eu cheguei e encontrei um pai que me deu um abraço. E eu fiquei muito feliz. E eu tinha 11 anos, mas eu morava nesse lugar, que não tinha internet, não tinha televisão, eu não tinha noção de nada. E meu pai me deitava no colo dele, no braço dele, e ficava tocando os meus seios, e fazia um cafuné na minha cabeça, e, para mim, aquilo era ser pai. Meu pai abusou de mim com 11 anos de idade, até que chegar ao ponto de eu ver o meu pai nu. Foi o primeiro homem que eu vi, foi a cena mais horrível da minha vida. E ele só não me estuprou, porque Deus teve tanta misericórdia que eu olhei para aquilo e saí correndo desesperada. Fiquei em pé lá no cantinho da cama, desesperada, e o meu pai teve coragem de se masturbar ali na porta daquele quarto. E foi a cena mais horrível e mais nojenta que eu já vi na vida. E depois ele ainda falou comigo, pega um lençol, limpa isso aqui e não encosta nem em você nem na sua irmã. E quando toda a minha família... E assim, Satanás ele é tão sujo que meu próprio pai procurou minhas tias e contou. E como a minha irmã passou muito tempo com meu pai e meu pai nunca abusou dela, a culpa era minha. Todo mundo me culpou. E aí eu vim para São Paulo. Minha mãe me chamou para vir cuidar do meu irmãozinho. Porque ela precisava trabalhar. Vim para São Paulo cuidar desse meu irmãozinho. Mal cheguei aqui, nós fomos atropelados. Eu amava tanto aquele irmãozinho, tanto. Pela primeira vez na minha vida tinha acontecido uma coisa boa, que era o meu irmão, eu amava tanto ele. Eu cuidava dele o tempo todo. Eu era a mãe dele. Mas aí Deus fez com que a gente, voltando ao trabalho da minha mãe pela pista, a gente fosse atropelada. E Deus levou meu irmãozinho na hora. E eu passei por muitos hospitais e eu odiava Deus, eu xingava tanto Deus naquelas paredes de hospital, eu em coma, eu via as coisas mais horríveis do mundo. E eu odiava Deus, odiava Deus, odiava Deus, e Deus não deixou que eu morresse. E com o passar dos anos eu fui sendo curada, 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 curada. E um dia... Eu sempre amei crianças, eu fui babá de muitos primos, de sobrinho, mas pós meu acidente diziam que eu era infértil. E um dia eu arrumei um namorado e falei com ele, eu quero ser mãe. E ele falou, ok. A gente tinha trabalhado a família inteira para ter um mercado, e foi muito sofrido, e a gente conseguiu aquele mercado. E aí trabalhamos para comprar uma casa para minha irmã em Belo Horizonte, porque ela já tinha uma filha. Depois trabalhamos para comprar tudo para meu irmão em Minas, porque ele ia casar. E aí eu falei com ele, agora eu vou ser mãe, hein? Só que eles acharam que eu ia encontrar o príncipe encantado, né? Mas não é tão fácil. Eu procurei alguém que não fumasse, não bebesse, não usasse drogas. E esse eu achei para ser o pai da minha filha. Só que ele era um funcionário do mercado, era assalariado. E a minha família ficou louca. E começou a brigaiada, e eu grávida. E meu irmão, que tinha ido para Minas, tinha montado o mercado lá, não funcionou, então ele queria o mercado de volta. Nesse momento, o mercado era meu e do meu irmão mais novo. E aí, meu irmão mais novo começou a usar drogas, e eu estava grávida, e minha gravidez foi muito difícil. E eu aí abandonei o mercado, perdi o mercado. Só que eu gostaria de falar algo sobre orgulho. Né? Porque uma vez eu li na Bíblia que os orgulhosos não verão a Deus. E eu falei, Deus, eu não quero ser orgulhosa. Mas quando eu fiquei grávida desse menino do mercado, um dia eu estava lá no caixa, eu estava muito bem de vida, por isso eu tinha decidido ficar grávida. E uma pessoa qualquer virou para o pai da minha filha, lá na frente, nem foi comigo, e falou assim, ei, Tiago, agora você está ferrado, vai ter que comprar fralda. Mas eu era tão orgulhosa que eu gritei para o cara, você acha que eu preciso que alguém compre fraldas para minha filha? Olha o tanto de fralda que eu tenho. E mostrei o corredor do mercado.
Deus permitiu que minha família me desse um golpe. Eu perdi o mercado. E faltou fralda para a bunda da minha filha. Porque a gente tem que aprender a ser humilde. E Deus, às vezes, permite que a gente aprenda na dor. Todo mundo dizia que eu era infértil, e um dia eu rasguei meu coração para Deus e falei, eu quero filho, eu quero ser mãe. E depois de ter feito 200 testes que tinham dado negativos, tinha passado 2 anos com esse menino, porque quando eu comecei a namorar, quando ele me pediu em namoro, eu falei, quero ser mãe, e ele falou, o sonho da minha vida é ser pai. E nós passamos 2 anos, e cada teste negativo que dava, ele chorava igual criança. E no dia que eu rasguei o coração para Deus, próximo teste que eu fiz, eu estava grávida. Minha filha veio, foi uma gravidez extremamente difícil. Criar minha filha foi extremamente difícil, porque o pai dela desistiu. O sonho dele acabou muito rapidamente, porque filho não é boneca. Filho é difícil, filho é missão. Responsabilidade, muita filho responsabilidade. É missão. Ele desistiu, voltou para a casa da mãe dele, e eu criei minha filha, com muito sofrimento. Mas Deus teve tanta misericórdia da minha vida que Ele me reergueu, e eu tive uma loja linda. Quem é da minha cidade sabe que eu tive... A loja da Farlin era linda, mas aí eu acho que eu comecei a colocar meu orgulho naquela loja também. E aí eu não sei o que aconteceu, mas eu estava em Cristo, eu jejuava, eu orava, eu dizimava, eu cria em Deus, mas a minha loja faliu. E aí eu falava assim, tem uma coisa errada. Então Deus não me ama, porque nada na minha vida dá certo, minha loja faliu, Deus não me ama. Saí da igreja. E aí, quando a Kailane tinha 9 anos, nós fomos assaltadas. Já tinha sido assaltada quando a Kailane tinha 1 aninho de vida, mas Deus poupou a Kailane. O homem deu um tiro aqui em mim, e o tiro só encostou em mim e bateu na parede, tiro pertinho do coração. E a polícia mandava eu contar e recontar a história de como que eu empurrei um bandido armado com o namorado e com tudo, e não fui eu, foi Deus. Mas aquele dia não era dia de ninguém morrer naquela casa, embora o bandido tinha dito para o namorado que ele ia matar todo mundo. Por isso Deus fez eu empurrar, porque não era para ninguém morrer naquela noite. Deus é soberano. Não é a situação que traz a morte. Talvez a situação até traga, mas quem permite é Deus. Passou o dia da Kailane com 1 ano, nós continuamos trabalhando, e a vida foi, e a Kailane foi o ser humano mais abençoado. A Kailane era maravilhosa. Quando a Kailane teve 9 anos, fomos assaltados novamente. O cara colocou a arma na cabeça da minha filha. Eu falei assim, não faz isso não, eu dou tudo o que você quiser. Não perturba a cabecinha da minha filha, que ela já não tem cabeça boa. E aí Deus abençoou que esse povo foi embora. Pegou o dinheiro que tinha e foi embora. E Deus me deu outro dinheiro para pagar as contas, incrivelmente. Dinheiro que eu vinha ali lutando meses para pagar as contas. Em 1 semana, Deus me deu de novo e eu paguei as contas. Quando a Kailane fez 12 anos, a loja faliu. Eu falei, não tem problema, vou ser sacoleira. Coloquei um monte de roupa na sacola. Fui. Quando eu subi na pista, eu falei para uma irmã, ora por mim, Kailane, ora por mim. E ela fala que eu pedia muita oração e fui. Quando eu voltei, eu fui atropelada. Meu Deus. Na frente de casa. Uma moto de um menino que eu conheci a vida inteira, bateu em mim com tudo, me jogou lá no chão, e dessa vez foi diferente. Quando eu tinha 11 anos, eu não vi nada de ruim. Eu já tinha aceitado a Jesus, eu me batizei quando a Kailane nasceu. Quando a Kailane tinha 40 dias de vida, eu levei ela para Cristo. E eu estava muito bem, eu estava em Cristo, embora minha loja tivesse falido, tinha, né, meus momentos ali de ficar perguntando para Deus por quê, não entendia o processo, mas estava tudo ok. Ali você tinha quantos anos? Quando a moto, né, te atropelou? A Kai tinha 12, então eu nem sei quantos eu tinha. A Kai nasceu, eu tinha 28. Faça a conta aí, irmãos. E aí, essa moto me atropelou e eu senti, gente, uma brisa suave, uma sensação tão gostosa que eu não queria sair daquilo. Aí eu lembrei, falei, meu Deus, eu estou na frente de casa, vamos falar para a Kailane que eu estou atropelada ali. E eu levantei. Aí eu levantei, atravessei a pista, e as pessoas, não, você tem que ir no médico. Eu falei, não, atravessei a pista, desci o morro, vim até a irmãzinha que morava perto de mim, contei para ela, deixei minha bicicleta destruída ali, fui para casa, que a Kailane estava em casa, com 12 aninhos, tomei banho e deitei na cama. Quando eu deitei na cama, eu vi que eu estava destruída. Meu Deus. Aí eu fui para o postinho, o médico brigou muito comigo e falou que eu tinha que ficar 40 dias de cama. E eu falei, não tenho não, doutor, não tem ninguém para pagar minhas contas, eu vou trabalhar amanhã.
Aí saí ali, encostando na parede, sentei numa cadeira da loja, fiquei ali, minha loja já estava falida, já era... E eu fico perguntando para que eu fui, mas eu fui. E aí, meu irmão, esse que me deu o golpe, quando a Kailane nasceu, que tomou mercado de mim, chegou para mim nessa loja, eu, moribunda, com os pés em cima de uma cadeira, sentada lá naquela loja falida. E ele falou assim comigo, Farlinha, hoje eu tenho 5 mercados. Eu tenho um sítio, eu tenho uma mansão, e eu tenho, e eu te devo. Eu falei, ó. E eu vou te dar um mercado para pagar o que eu te devo. Ele me devia 1/3 de um mercado, ele resolveu me dar um mercado inteiro. Eu falei, glória a Deus. Agora entendi porque Deus permitiu que minha loja falisse, para você me pagar o que você me devia. Porque eu já tinha perdoado, mas não tinha esquecido. Tomei posse. Fui para Minas. Eu orei, eu jejuei, eu pedi aconselhamento, e Deus falou, vá para Minas. Deus nunca me falou, ele vai te devolver o mercado. Deus falou, vá para Minas. Fui para Minas. A Kailane já era líder de célula aqui. A Kailane continuou líder de célula lá. A gente tinha célula em casa aqui, a gente fez célula em casa lá. Só que ele não me deu o mercado. Ele me pôs para trabalhar de escrava para ele. Todo dia de noite ele vinha buscar o dinheiro. E aquilo foi complicando. E um dia eu falei com ele, Eli, quando a gente era jovens, eu trabalhava para você, mas hoje eu tenho uma filha. Hoje eu preciso trabalhar para minha filha. E a situação lá foi totalmente difícil. Muito difícil. Minha filha passou fome naquele lugar. Entraram no mercado para cortar a luz. Foi muito difícil. E eu falava para Deus, Senhor, para que o Senhor me trouxe aqui? Mas nós ganhamos vidas naquele lugar. Né? Tem uma amiguinha da Kailane que continuava vindo aqui até o ano passado, que foi essa que esteve no dia em casa. E então, assim, eu acredito que Deus não me mandou para Minas para que meu irmão me pagasse. Deus me mandou para Minas para fazer a obra. E glória a Deus, voltamos. Quando eu voltei do mercado de Minas, eu montei uma mercearia, essa mercearia não deu certo. E eu congregando. E aí eu montei um boteco, e o boteco não deu certo. E eu congregando, e minha irmã um dia falou comigo, não, você não pode ter boteco. Eu falei, como não posso? Isso da nossa própria igreja, tem um moço ali que tem uma padaria enorme e vende bebidas. Da outra tem outro que tem um restaurante enorme e vende bebidas. Eu preciso desse botequinho aqui para ensinar minha filha, eu não posso. Ah, não pode, Deus não quer que vende bebida e tal, eu não vou vender. E aí fui prestando atenção em homens, prestando atenção no que as pessoas falavam, prestando atenção na minha vida, esqueci de prestar atenção em Deus. E aí minha fé esmoreceu. E aí eu parei de congregar. Em 2016, eu parei de congregar. Parei de congregar, não orava mais por ninguém. E eu lembro que eu falava com a Kailane assim, Kailane, tudo que eu oro dá errado, então não oro mais, ore você aí. Mas estava ali sempre, ora, Kailane, ora por isso, ora por aquilo. Mas Satanás, ele é tão ardiloso que ele enfiou na minha cabeça que eu não podia orar. Então, eu não orava mais pelas pessoas, eu não orava mais por mim, eu não lia a Bíblia, que eu falava, tudo que eu leio aqui não acontece, então eu não lia a Bíblia, eu não jejuava, e eu fui enfraquecendo na minha fé. Deus nunca deixou faltar nada na minha casa, mas eu fui enfraquecendo na fé. E aí eu fui me prostituir, porque eu acreditava, que eu pensava, eu tenho um boleto para pagar, esse homem me dá R$200 para dormir comigo, eu não tenho um marido, tudo que eu tentei não dá certo, então eu vou me prostituir. E eu me prostituía. Eu me prostituí com marido de irmãs que oram quase que o dia inteiro. E eu fui para ela pedir perdão e falei assim, Senhor, olha o que eu fazia. Olha o que Deus, olha o que Satanás fez na minha vida e o que eu permiti, né? E eu não quero colher as consequências disso. Sim. Tem a outra irmã que eu nem pedi perdão, porque assim, eu não a conheço. Só me falaram que ele era marido dela e que ela é uma cadeirante. E ainda assim, eu falava assim, quero nem saber, não é problema meu. Ele quer me pagar e eu quero esse dinheiro. E me prostituía. Eu ia nesse mercado dessa minha família e pegava um feijão, colocava na bolsa, e na época que eu ainda estava com esse botequinho, eu pegava uma garrafa de bebida e colocava na bolsa, e eu falava assim, é meu. Um dia que um funcionário veio falar comigo, eu falei assim, olha, ele ia chamar para eu falei assim, você não sabe de nada, você não sabe que isso aqui era meu, eu estou fazendo o que é meu. Não estava, não. Eu estava fazendo a mesma coisa que eles fizeram, ou talvez pior,
Porque eles me deram um golpe, mas eu estava roubando. E desde quando você pode roubar? Você não pode roubar, mas eu estava roubando. Então, eu me prostituí dizendo que eu era crente. Eu roubei dizendo que eu era crente. Eu menti dizendo que eu era crente. E aí, continuei ali naquela ilusão. Quando alguém vinha falar do amor de Deus para mim, eu falava assim, olha, vai evangelizar quem está no mundo. Eu sou de Deus. Como de Deus? Eu estava me prostituindo. Né? Pela graça eu sou salva. Tá, pela graça você é salvo, mas é fé? A fé sem obras é morta. Né? E as minhas obras estavam sendo para quem? Para Satanás. Porque a obra que você faz para Deus é evangelizar, é orar, é viver em Cristo, é amar ao próximo, é adorar a Deus, que é o que minha filha fez nessa terra. Mas eu vivia para Satanás. Mas aí toquei a vida. Quando foi em janeiro desse ano, na verdade, dia 23 de dezembro, minha filha voltou de Campinas, tinha ido para Campinas para estudar há 2 anos. E nós sempre fomos muito grudadas. Quem é da minha cidade sabe que ali a gente era tão grudada que tudo o que fazíamos era juntas. Tudo. O primeiro ano era eu para lá e ela para cá o ano inteiro. No segundo ano, a gente viu que financeiramente aquilo não estava dando certo. Nós combinamos que seria só férias. E no Dia das Mães eu não tinha dinheiro, eu vendi umas pranchas velhas, uns botijão de gás velho, eu vendi um monte de coisa velha que tinha na minha casa, juntei o dinheiro e fui passar o Dia das Mães com ela. E depois eu descobri que ela tinha tuitado. Finalmente, os humilhados foram exaltados. A minha mames veio passar o Dia das Mães comigo. E eu só li isso quando nem era tão importante. Mas eu fui. Poucos dias depois do Dia das Mães, a Kailane nasceu no dia 11 de junho. Logo depois do Dia das Mães foi o aniversário da Kailane, aniversário de 20 anos. Foi o único aniversário da vida dela que nós passamos longe uma da outra. E depois eu descobri que ela tuitou. Tudo o que eu queria hoje era estar deitada segurando na orelhinha da minha mames. Ela falando. Esse foi um Twitter que eu li. Sim. Mas tudo bem. Dia 23 de dezembro a Kailane chegou em casa. E nós fomos dia 24 passar Natal em Paraty. Passar o Natal em Paraty, que eu tinha alugado a nossa casa para os turistas. E a gente estava numa kitnet. E eu fui passar o Natal em Paraty com a Kailane. Nós passamos um dia maravilhoso. Passamos o dia no barco. E foi muito bom, muito feliz. Voltamos para casa dia 25. E passamos ali uma semana maravilhosa. Eu trabalhando, vendendo picolé na praia para ganhar dinheiro. Para o novo ano letivo da Kailane. E não estava bem de saúde. Meu pé ficava inchadão de noite. Eu estava com muitos problemas de saúde, tanto que no barco eu falei para a Kailane assim, Kailane estudou inglês, Kailane estudou muita coisa, Deus abriu muitas portas para a Kailane. E aí ela estudou inglês dos 4 aos 12, e depois ela voltou e estudou mais 3 anos. E no barco, na hora que a menina estava traduzindo, eu falei, Kai, você dá conta de fazer isso aí? Ela falou, claro, né, mãe? Eu falei, então, se eu morrer, você já tem emprego. Uhum. E ela, mãe, como você é boba. Porque toda vez que eu falava alguma bobeira, ela só falava, mãe, como você é boba. E aí eu lembro que eu orava muito a Deus para que eu pudesse criá-la até ela fazer 18 anos. E depois que ela fez 18 anos, eu falava assim, agora eu posso morrer. E um dia ela falou assim, para de falar isso. Você não pode morrer, minha cabecinha não é boa. E aí eu comecei a orar para que eu vivesse até a Kailane se formar, casar e ter filhos. Porque eu acreditava que a única coisa que eu tinha vindo fazer na Terra... Eu sempre falava para todo mundo, tudo na minha vida deu errado, menos a minha maternidade. Porque a minha maternidade era maravilhosa. Eu e minha filha, a gente se amava tanto, 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 que as pessoas ficavam enojadas com aquilo ali. O padrasto dela falava, para que vocês falam que se amam o dia inteiro? Mas a gente falava, eu te amo o dia inteiro, uma para a outra. Bom dia, mamãe, eu te amo. Mamãe, você já tomou café? Eu te amo. Filha, você já tomou café? E era esse eu te amo, grude, o dia inteiro. As pessoas não aguentavam aquilo. Eu lembro que a Kailane não teve tempo de namorar. E quando a Kailane tinha 16 anos, uma vizinha falou comigo assim, eu
preocupar. Falava, minha filha é tão bonita, tão inteligente, sabe conversar, conversa com todo mundo, minha filha não namora. E uma vizinha um dia falou assim comigo, você não desgruda da menina. Tem no ponto de ônibus, você leva a menina, olha o tamanho da Kailane, e o ponto de ônibus é na frente da minha casa. Eu fiquei 3 dias sem levar a Kailane no ponto. Um dia ela virou para mim e falou assim, mamãe, você está doente? E eu falei, não, por quê? Ela falou, você não me leva mais no ponto. Eu falei, Kai, você precisa namorar. E ela falou assim, mamãe, eu preciso segurar na sua orelhinha. E minha filha era vaidosa, era linda, e eu nunca fui vaidosa. Eu levantava da cama, descabelada, e ia para o ponto com ela. E o ponto cheio de jovens, e ela ficava abraçada com essa mãe, com um pé de chinelo de uma cor e outro de outro, toda descabelada. E ela ficava no ponto, no meio de um monte de jovens, abraçada com essa mãe, fazendo carinho na minha orelha. Eu achava que carinho na orelha a Kailane tinha inventado. Depois eu descobri, eu vi outras pessoas, mas a Kailane, desde bebezinha, a gente ia para o culto, ela ficava com o dedinho na boca e segurando na minha orelhinha o culto inteiro. E a vida inteira foi assim. Nós dormimos juntas na mesma cama até ela fazer 16 anos, que foi quando eu trouxe o padrasto dela para casa. E, a princípio, ainda, eu dormia com ela, só de madrugada que ia para a cama dele, e de manhã eu voltava para a cama dela. E aí, acho que foi a psicóloga dela que convenceu ela de que aquilo estava errado e tirou a cama de casal do quarto dela, colocou uma de solteira. Só foi ruim para nós, que nós tínhamos que ficar na de solteira, porque a gente não deu conta de se desgrudar. E aí, não consegui deixar ir no ponto sozinha, não consegui deixar dormir sozinha. E vivíamos grudadas ali, até que Deus fez ela ir para Campinas para estudar. E hoje eu sei que não foi para estudar. Foi para me ensinar a viver sem a Kailane. Porque eu falava para todo mundo, eu nunca viveria sem a Kailane. Eu não sei viver sem a Kailane. Sem a Kailane eu enlouqueço ou eu morro. Mas nós, seres humanos, não sabemos de nada. Deus é que sabe todas as coisas. Kailane veio, passamos uma semana maravilhosa. A Kailane foi para a casa de um amigo fazer torta de frango para o avô, que amava a torta dela, comprou os ingredientes, pegou o ônibus e foi, comprou os ingredientes, fez ela fazer um pãozinho, caracol de canela com creme cheese, que outra família amava, e a família era grande, ela fez 3 receitas. Lá em casa ela ficava até de madrugada fazendo uma receita. Eu fico imaginando quanto tempo essa menina ficou fazendo aqueles pãezinhos. E foi ver a amiga na Ilha Bela, e foi uma semana intensa em que a Kailane deu amor e carinho para absolutamente todo mundo. Quando foi no dia 9 de janeiro, dia 8 de janeiro, dia 7 de janeiro, um domingo, tarde da noite. Nós passamos o domingo o dia inteiro. Estava meio nublado, nós passamos o dia inteiro na cama, eu, a Kai e a amiguinha dela, ali, batendo papo, assistindo, porque se estava sol, íamos para a praia, se estava nublado, ficávamos na cama, grudadas. Essa sempre foi nossa rotina. Foi um domingo nublado, nós ficamos na cama, grudadas, o dia inteiro. Nesse domingo, tarde da noite, a Kailane falou comigo assim, mamãe, eu estou com vontade de vomitar. Falei, Kai, está muito tarde, senão eu compraria uma Coca-Cola e você vomitaria. Aí ela ficou quieta. Aí eu falei, enfia o dedo na garganta, filha, e vomita. Aí ela olhou para minha cara, a Kailane não respondia, não contestava. Mas pela carinha dela, eu já sabia o que ela ia fazer e o que ela não ia. E ela olhou para minha cara com cara de que eu não enfio o dedo na garganta. Aí eu falei, você é fresca, né, filha? Você não enfia o dedo na garganta. Ela falou, não, mamãe. E nós fomos dormir. E nesse domingo eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Eu não conseguia deitar na cama. Eu tinha que ficar levantando os braços para respirar. Eu não conseguia dormir. Estava uma coisa muito estranha. Mas, enfim. Na segunda-feira de manhã, devia ser umas 8 horas da manhã, a Kailane falou assim, mamãe, me leva no médico. Eu falei, tudo bem, filha. Primeiro táxi que eu liguei, o cara chegou rapidinho na porta. Fomos para o médico. Nós chegamos no hospital, a Kailane vomitou. Na hora que a gente entrou no hospital, a Kailane vomitou. Aí o pessoal da emergência mandou já ela lá para a salinha do médico. O médico atendeu a gente perfeitamente, ouviu tudo, conversou sobre tudo, nós fomos bem atendidas. O médico pediu um monte de exame. Quando fazia o exame, a Kailane defecou nas calças. Aí o médico mandou a Kailane para a salinha de medicação, para dar soro, medicamento para virose, porque ela estava com vômito e diarreia.
Nesse processo, a Kailane tomou medicação para virose umas 4 vezes. Tomava medicação para virose, voltava para casa, sentia muita dor abdominal, voltava para o hospital. O médico falava é virose. Até porque Kailane já teve virose outras vezes e eu já tive e dá muita dor abdominal. Eu lembro que eu ainda falei com ela, filha, fica calma, vai ser como todas as vezes que você teve virose. Você vai ficar boa e a minha mãe vai ficar com virose. Porque é assim que funciona. Toda vez que você pega virose, você fica boa, a mamãe pega. Nós passamos o dia inteiro nesse processo. Vai para casa, volta para o hospital, vai para casa, volta para o hospital. Última vez que nós fomos para o hospital, penúltima, na verdade, umas 5 horas da tarde, o médico... Quando, de manhã, a gente passou pelo médico, o médico pegou os exames da Kailane, me mostrou, ele falou comigo, olha, sua filha não tem nada no rim, nada no pulmão, nada no sangue. E foi listando os órgãos da minha filha e falando que todos estavam saudáveis, que a minha filha não tinha nenhum problema de saúde, que a minha filha tinha virose. E tanto é, como Deus não faz nada imperfeito, porque depois a minha irmã falou assim comigo, aquele exame não era o da Kailane. Tanto era da Kailane, que quando eu ia sair da sala do hospital, do médico, o médico falou comigo assim, essa menina tem uma coluna extremamente torta. E a Kailane sempre teve uma coluna extremamente torta. Ela era muito alta, ela cresceu muito rápido, cresceu na primeira infância. Ela tinha uma coluna extremamente torta. Tanto é que eu falei com o médico, eu sei, doutor. Mas aquilo ali, aquele médico só falou aquilo porque Deus queria que eu soubesse que aqueles exames eram da Kailane. Deus queria que eu soubesse que a Kailane não tinha problema nenhum de saúde. E aí, quando nós voltamos 5 horas da tarde, o médico falou com a Kailane para fazer um exame de urina. Foi feito esse exame de urina lá para umas 9 da noite. E foi um exame bem dolorido, foi bem difícil, teve que colocar uma sonda. E eu vi minha filha sentir uma dor ali muito forte. Foi muito difícil. Voltamos para casa, lá para as 10 da noite. 11 horas da noite, a Kailane falou, mamãe, quero voltar para o hospital. Está doendo muito o meu abdômen. A Kailane passou das 11 da noite às 4 da manhã ligando para a ambulância, para o hospital, para táxi, para parente, para amigo, para conhecido, para todo mundo. Ela só falava comigo assim, mamãe, fulano tem carro, posso ligar? E eu falava, pode, filha. A Kailane não fazia nada sem me pedir. Para a Kailane tomar um sorvete em Campinas, ela tinha cartão, ela tinha dinheiro na conta. Ela me falava, mamãe, tá calor, posso tomar um sorvete? Eu falava, claro, minha filha, você já tem 20 anos. Você pode decidir a hora de tomar um sorvete. Ela falava, eu não sei como estão nossas finanças. Mas era ela que pagava tudo que a gente devia. Tudo que ia na conta dela. Mas, enfim. Nós estávamos lá naquele hospital. 11 horas da noite chegamos em casa. A Kailane começou a ligar para todo mundo. E para cada um que ela ia ligar, ela me perguntava se podia. Eu estava prostrada numa cadeira de praia, porque eu estava numa crise de ansiedade muito grande. Eu não estava com saúde, eu não estava bem. Eu achava que eu estava doente. E minha filha ficava ali no banheiro jogando água na barriga, porque alguém falou que era bom. No telefone ligando para todo mundo e sentindo muita dor. Ela sentia tanta dor que teve uma hora que ela encostou a barriguinha dela na minha barriga, que parecia que ela estava falando assim, mamãe, sente a dor para você ver que dói demais? E eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia, que eu só pensava, é virose, filha, dorme. Dorme que você vai melhorar. Mas ela sentia muita dor, ela não conseguia dormir. 4 horas da manhã, o padrasto da minha filha finalmente atendeu. Ninguém conseguia atender a gente, estava todo mundo em sono profundo e quem atendia não podia vir. Nós ligamos para a ponte de táxi a 60 quilômetros da minha casa. Nós ligamos para todo mundo. Ninguém nos atendeu. E a minha irmã fala, eu tenho insônia, nessa noite eu desmaiei. O padrasto da minha filha saiu de casa às 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele não ouviu o telefone tocar até 4 horas da manhã. E ela nesse sofrimento todo, até 4 horas da manhã.
4 horas da manhã, a Kailane falou assim, mamãe, Gilberto atendeu. E aí, quando ela falou isso, eu nunca tive experiência demoníaca nenhuma na minha vida. Mas eu senti do meu joelho para baixo nessa cadeira de roda, nessa cadeira de praia. A sensação mais horrível, mais demoníaca que eu podia sentir era como se um demônio passasse do meu joelho para baixo. Uma coisa muito ruim. E essa coisa ruim perguntou para mim assim, você já alugou velório? E eu ignorei completamente. Principalmente porque desde 2016 eu não era mais espiritual. Eu era carnal, eu era natural. Porque se eu tivesse a minha vida antiga, na qual eu vivia em jejum e oração, se eu vigiasse, eu teria repreendido na hora. Mas eu não repreendi. Eu ignorei. Porque minha filha estava com vontade de vomitar, que velório. Sabe? Sim. Mas eu não vi que aquilo ali era algo espiritual. Eu só ignorei, joguei o que eu tinha que jogar na bolsa. Peguei minha filha, fomos para o hospital, sentei na frente do médico. Eu contei todo o processo. Eu falei, doutor, desde as 8 da manhã que a gente está aqui. Desde as 8 da manhã que essa menina toma remédio para virose e manda a gente para casa e essa menina não se aguenta de dor. E ele falou comigo, falou com ela, falou assim, de 0 a 10, quanto dói? E ela falou, dói 8. E quem conhece a Kailane sabe que a Kailane não exagerava. Né? Era capaz de estar doendo 10, mas ela não exagerava. Sim. Mas aquele médico falou assim, é virose, gente. A cidade inteira está com virose. Eu estou com virose. Passa em uma semana. E eu falei, ok. Ele mandou a gente para a sala de medicação. A Kailane tomou mais uma dose de medicamentos. Quando foi 5h56 da manhã, enquanto a Kailane estava tomando aquele medicamento, ela escreveu um grande texto no celular. Ficou digitando o tempo todo ali. 5h56 da manhã acabou o soro. E eu falei com a enfermeira. Professora, acabou. E ela veio e desligou. Ela falou comigo assim, espera meia hora para vocês irem no médico, para ele mandar vocês voltarem para casa. E eu falei, tá bom. E a Kailane estava ótima, pele ótima, tudo perfeito. A minha filha estava saudável. As pessoas que encontraram a gente naquela enfermaria de dia tomando soro, falaram, não consigo acreditar, eu estava lá com vocês. E a Kailane estava com virose. Mas 5h56 da manhã, ela falou para a gente esperar meia hora. E nós fomos esperar essa meia hora. E a Kailane falou com a vozinha mais normal do mundo, calmamente, tudo certinho. Ela só tinha me entregado o celular. E ela falou assim, mamãe, você trouxe algo para comer? E o médico de dia já tinha me falado que ela precisava se alimentar. Então, eu peguei um pacotinho de bolacha de maisena e falei com ela assim, trouxe isso daqui. E a Kai dava trabalho para comer, então eu tinha certeza que ela ia dizer, não quero. Mas ela disse, serve. Eu dei uma bolacha de maisena na mão dela e falei, come bem devagar, porque eu estava com medo que ela vomitasse. E ela comeu aquela bolachinha ali, bem devagar. E era estranho, porque eu olhava e parecia que o processo de colocar a bolacha na boca era muito rápido, mas eu olhava para a bolacha ainda estava inteira. E quando ela finalmente conseguiu comer aquela bolacha, ela fez um gesto com a mão de impaciência. Eu falei, que foi? Quer outra bolacha? E ela falou, água. E ela ainda estava normal, ela só estava impaciente. E eu só pensei, o cansaço desse tempo todo. Levantei, fui até o corredor, peguei 2 litros de água e voltei. Quando eu voltei, a minha filha já estava com os olhos revirando. E aí eu desesperei. E aí comecei a gritar, Kai, a enfermeira veio, gritou e pediu para eu gritar por ela. E aí ela já... não sei o que era aquilo. A enfermeira correu até o consultório da médica. E eu não sei o que ela falou. Eu só sei que ela estava saindo de volta. Eu entrei, falei, doutora, minha filha está desfalecida. E a doutora, na calma do mundo, virou para mim e falou assim, eu estou em atendimento. Aí eu voltei desesperada. Quando eu voltei desesperada, tinha um monte de gente de roupa branca, que eu não sei quais funcionários eram, mas era muita gente. E a minha filha derreteu sobre um lençol branco.
E aí eu desesperei. E aí eu gritei, e aí eu berrei. Mas ninguém me falou nada. Foram lá para dentro. Coisa de 1 hora e meia depois, a gente não presta tanta atenção em horas. A gente não presta atenção em nada. Eu só queria ressaltar que às vezes a gente... Depois eu falo. Finalmente alguém chegou perto de mim e falou assim, pode ver sua filha. E eu fui. E eu vi uma pessoa completamente roxa. Eu nunca vi uma pessoa morta na vida, mas eu vi minha filha morta naquele momento ali. E aí eu liguei desesperada para minha irmã, com a qual eu não falava desde que me deram o golpe no mercado, lá quando a Kailane nasceu. E falei com ela, a Kailane está aqui no hospital completamente roxa, porque os médicos tinham dito para mim que precisava de uma ambulância e precisava de uma UTI, porque não tinha pública. E eu consultei minhas finanças e eu vi que não seriam suficientes. Eu falei, vou ligar para minha irmã, ela é rica. Eu liguei, minha irmã chegou em 5 minutos. Minha irmã falou com eles, tem helicóptero, tem hospital, vou levar. E eles falaram, não precisa. Ela está estável, ela já está boa. E a gente já tem helicóptero e já tem ambulância. A gente falou, tudo bem. Aí a gente parou ali, do lado da ambulância. Porque a gente queria ver a Kailane boa. Sim. Eu tinha visto a Kailane morta. Eu queria ver a Kailane boa. Ficamos ali, do lado da ambulância. Eu, o padrasto da minha filha, meu cunhado e a minha irmã. Toda hora vinha um funcionário de lá de dentro do hospital, olhava ali para a gente e entrava de volta. E vinha e entrava, vinha e entrava. E minha irmã falou com eles, por que não leva logo? Se tem ambulância, se tem UTI, por que não leva logo? Ele falou, porque ela está bem. Ela está bem. Essa médica é muito minuciosa, está cuidando de tudo para levá-la. E na hora a gente nem prestou atenção. Cuidando de quê, gente? Se tem uma pessoa precisando de UTI, o cuidado é levar para UTI. Rápido, né? Mas, infelizmente, não era o caso. Minha filha não estava precisando de uma UTI. E aí eu sei que acho que eles viram que a gente não ia sair dali, eles saíram do hospital com a maca muito rápido, já enfiaram dentro daquela ambulância, e num piscar de olhos, minha filha já estava dentro da ambulância. E aí eu fui entrar e eles falaram, não, mãe não vai aí não. Mãe não vai em ambulância. E eu já fui em ambulância com a minha filha para o hospital. E já ouvi um monte de gente falando que vai. Fui de carro com a minha irmã e meu cunhado. Só que a ambulância não vinha nunca. E aí nós paramos na estrada, esperamos a ambulância. Quando finalmente a ambulância veio, nós fomos atrás da ambulância. Quando nós chegamos no hospital, o médico me chamou lá dentro. E ele me perguntou quais os problemas de saúde que a Kailane tinha tido na vida. Falei, Kailane é extremamente saudável. Kailane comia saudável. Kailane praticava esportes. Kailane nunca brigou com ninguém. Ela não tinha nenhum tipo de doença, nem rancor, nem raiva, nem nada que atrapalhasse a vidinha dela. Ela era a expressão do amor na Terra. Eu falei, minha filha não tem. Como assim? Nunca? Eu falei, não, quando ela teve 4 anos, ela teve um problema de saúde, que o médico indicou um remédio errado, ela passou mal. Mas não tem problema de saúde. Ele, nada. Eu falei assim, a Kailane já teve problemas respiratórios, sinusite, rinite. Mas eu nem expliquei para isso. Eu falei, Kailane já teve problema respiratório. Ele falou assim, todos os órgãos da sua filha estão com problema. Eu falei, como assim? Acabaram de falar com a gente que minha filha estava estável, há menos de uma hora atrás. Não são dela, não, doutor. O senhor está falando da pessoa errada. Ele falou, não, estou falando da sua filha está morrendo. Eu falei, doutor, o médico fez todos os exames da Kailane e falou que todos os órgãos dela estavam bons. E ele falou comigo assim, ser humano não é matemática exata. Eu falei, ok. Mas a gente está falando de uma jovem de 20 anos, nunca fumou, nunca bebeu, nunca usou droga, nunca perdeu noite de sono. E cuidava extremamente da saúde. Ela era extremamente zelosa com o que ela comia. Comia um hambúrguer de vez em quando, sim, era uma jovem, normal. Mas ela tinha cuidados com a saúde dela. Então, não fazia sentido. Não bate. Aí, só que ele virou para mim e falou assim, vai orar. Eu falei, ok, vou orar. Fazia quantos anos que eu não orava? Eu mandava a Kailane orar. Eu lembro que a última vez que eu falei com a Kailane assim, Kailane, não ora pelo que você quer não, filha. Ora para que Deus faça a vontade dele na sua vida. Foi a última vez que eu pedi para minha filha orar. Pouquíssimos dias antes.
E aí eu lembro que ele falou, vai orar. Aí eu fui. E aí eu falei para Deus assim, Senhor, o Senhor tomou tudo de mim. O Senhor tomou meu mercado, minha faculdade, a minha loja. O Senhor tomou tudo, Deus. Mas a minha filha, o Senhor me deu. Ela é resposta de oração. A minha filha, o Senhor não leva. O Senhor levou tudo, mas a Kailane o Senhor não leva. E eu lembro quando a Kailane era pequenininha, um dia eu estava numa igreja, a pregação foi sobre Abraão e Isaac. E eu falei para uma senhorinha do meu lado, eu falei, eu não quero ser crente nunca, porque se Deus pedir minha filha, eu não entrego. E ela falou comigo assim, Farley, Deus não vai pedir sua filha nunca. Porque Deus nunca dá um fardo que você não possa carregar. Aí na oração eu falei para Deus. Falei, minha filha, o senhor não leva. Porque o senhor não dá um fardo que eu não possa carregar. Eu não vivo sem Kailane. Eu não sei viver sem Kailane. Se o senhor levar Kailane, eu morro, eu enlouqueço. O senhor não leva. Aí Deus falou comigo assim, o senhor me deu, o senhor não leva. E não era uma oração de quebrantamento, era uma oração de raiva. Eu estava com muita raiva. Deus falou comigo na hora, eu nunca te dei. Eu te emprestei. Seja grata. Deus não falou, eu vou levar. Deus falou, eu nunca te dei. Na hora que Deus me respondeu, o médico me chamou. Na hora que ele me chamou, ele falou, a gente precisa conversar. Eu falei, eu não quero conversa, minha filha morreu. E aí ele foi explicar um monte de mentira para os meus irmãos, porque minha filha saiu do nosso bairro morta. E eu saí dali com muito ódio de Deus. Muito, 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 muito ódio de Deus. E todo mundo que chegava perto de mim, não, mas a Kailane morreu porque ela era muito boazinha, porque ela cumpriu o propósito. A Kailane morreu para que você voltar para os pés de Cristo. E eu falei assim, se Deus levou minha filha para eu voltar a evangelizar, porque antes de eu desistir de Jesus, graças a Deus eu ganhei bastante vidas para Cristo. A Kailane, então, ganhou muitas vidas para Jesus. Eu falei, se Deus fez isso para eu voltar a evangelizar, eu nunca mais falo de Deus. Eu não quero mais saber de Deus. Deus me odeia. Não quero mais saber. E qual foi o resultado da morte? Todos os médicos falam que a minha filha não tinha nada até hoje. A minha irmã foi lá no dia seguinte, eles falaram, a gente não sabe do que a Kailane morreu. Se vocês quiserem fazer uma investigação científica, vocês descobrem. Eu precisei ir lá, levar minha mãe muito tempo depois. A chefe da enfermaria ficou olhando para a minha cara. Te conheço? Eu não sei. E ela falou, você é a mãe da menina que morreu e ninguém sabe do quê. A minha filha é conhecida no Hospital de São Sebastião como a menina ou a jovem que morreu e ninguém sabe do quê. Odiando muito Deus, Deus me levou no cemitério. Eu nunca fui no cemitério. Mas já tinha falado para todo mundo que eu não ia, mas Deus fez eu levantar da cama e ir para o cemitério, porque eu falava muito com a Kailane que ela era boba, que ela era burra, porque ela fazia tudo o que todo mundo queria e ninguém fazia nada por ela e ela continuava fazendo. E eu lembro que um dia, nessas etapas de ela fazer tudo pelos outros e os outros nunca retribuir, ela falou comigo com lágrima nos olhos, ninguém me ama, mamãe. E eu falei, não, Kailane, as pessoas te usam. Mas mesmo assim ela continuou sendo usada e permitindo. Mas Deus me levou no cemitério para me provar o quanto a minha filha era amada. Quem estava naquele cemitério viu a dor que aqueles jovens choravam da partida da Kailane. Não era hipocrisia, era uma dor que eu sentia, que qualquer um sentia. Deus me mostrou o quanto a Kailane era amada. E mesmo assim eu voltei para a cama, ainda sem querer saber de nada. E um dia Deus fez a minha irmã me ligar, me chamando para ir na igreja, e eu falei, não vou mais a igrejas. Mas antes disso, você, quando ela faleceu no hospital, você entrou no quarto para ver ela? Então, tem esse detalhe que você falou. Quando né? o médico me chamou, eu falei que eu não ia. Porque a gente sabe que morreu, Deus levou. Sim. Né? Mas aí o Espírito Santo me fez ir. Porque Deus é tão maravilhoso
que ele me fez ir. E eu fui. E nós sabemos que a Kailane não estava lá, gente. Tá? Eu não estou contradizendo a Bíblia. Eu sei que a Kailane não estava ali. Só tinha o ali corpo, um corpo, né? Mas Deus me ama tanto, embora eu estivesse completamente rebelde com Deus, o amor de Deus, ele é incondicional. E ali, Deus me fez ir. E quando eu cheguei perto da Kailane, Deus me deu a sensação como se ela estivesse ali. E Deus me fez me despedir da minha filha, como se ela estivesse ali. Eu senti a pele da minha filha. Eu conversei com a minha filha. Eu chorei com a minha filha. E foi como se ela estivesse ali. Foi um refrigério, foi um bálsamo. Mas saí dali ainda a mesma Farley de sempre. Eu sempre dei muito trabalho para Deus. Me joguei numa cama. Eu só falava, eu só quero morrer. Tudo o que eu quero é morrer. Porque eu não tenho nada para fazer nessa vida. E as pessoas falavam, tem, Farley. Se Deus te deixou aqui é porque tem. Se você tivesse cumprido seu propósito, Deus tinha te levado, não levou a Kai. Mas eu brigava tanto com Deus, que eu tinha tantos problemas de saúde. E Deus me deixou aqui, sendo que eu nunca gostei de viver. E a Kai amava viver. Pense numa bichinha que amava a vida. Eu lembro que um dia nós voltamos de um culto maravilhoso. A Kai devia ter ali uns 11 aninhos. E eu falei, ai, Kai, que culto maravilhoso. Queria que Jesus voltasse agora. Ela falou assim, mãe, você é doida? Eu ainda tenho que estudar, me formar, casar, ter filhos. Ela amava Deus. Ela queria que Jesus voltasse, mas ela amava viver. E eu nunca amei viver. Minha vida sempre foi muito dolorosa. Eu só amei viver 20 anos, que foram maravilhosos. Foi a maternidade mais gostosa do mundo. Foi maravilhoso. E você fala que depois, né, desse processo que você viu ela no hospital falecida, você conta que foi no cemitério e a sensação foi outra. No cemitério eu não senti nada. No cemitério eu entrei até o corpo da Kai, não tinha nenhuma Kailane ali. Não demorou um segundo. Eu entrei, a Kailane não estava ali, eu voltei e sentei. Porque Deus não me levou no cemitério para me despedir da Kailane. Sim. Deus me deu presente de despedir da minha filha no hospital. No cemitério, Deus me levou para me provar o quanto a minha filha era amada, que eu não conseguia perceber. Porque eu sou egoísta. Eu sou aquela que, sim, eu amo o próximo. Mas se você puxar meu cabelo, eu me afasto de você. Não foi o que eu fiz com a minha família? Eu sempre amei minha família. Eu perdoei a minha família assim que eu voltei para Cristo. Mas eu não convivia com a minha família. Sim. E o que você viu ali? O que Deus te deu de presente ali? No cemitério, Deus me deu o presente de ver o quanto a minha filha era amada na terra. A dor que aqueles jovens sentiam me fez perceber que eu estava muito enganada, que ela era amada. E Deus precisava mostrar isso para mim. Porque se ele precisasse mostrar para a Kailane era tão madura espiritualmente, ela amava os outros tão de graça, que Deus não mostrou isso para ela. Porque se ele precisasse mostrar isso para ela, bastava ele deixar ela doente, aqueles jovens todos iriam visitá-la chorando, e ela perceberia que ela era amada. Mas a Kailane tinha maturidade espiritual. A Kailane já tinha cumprido o processo dela. Ela não precisava disso, mas eu precisava. Sim. Eu ainda sou muito imatura. E Deus ama tanto que ele me deu esse presente. E Deus ama tanto ainda que eu voltei para casa. Me joguei naquela cama. Só sabia falar que eu só queria morrer. E um dia uma senhora chegou na minha casa e eu conhecia essa senhora, mas eu estava odiando tudo tanto que eu não enxerguei essa senhora. E ela falou, Farley, você me conhece, né? E eu falei, não. Eu conhecia a história da mulher. E eu falei, não, e eu não estava mentindo. Eu não reconhecia a mulher mesmo, porque eu não estava nem aí para ninguém. E ela entrou. Eu falei, não. Mas ela entrou. Eu não convidei ela para entrar. Ela entrou. Ela entrou e ela sentou. Quando ela sentou, a chuva caiu. E ela estava de bicicleta. Caiu um chuvão. Aí eu sentei na frente dela. Aí ela falou assim, Farley, o meu filho, e o filho dela cresceu em Cristo e eu acompanhei. E aí eu comecei a lembrar. O meu filho, aquele menino lindo, cresceu em Cristo, etc, etc, etc. Ele sofreu um acidente horroroso. E ele sofreu muito nesse acidente.
E Deus curou o meu filho e deixou o meu filho 1 ano com a filhinha dele comigo aqui. E um dia meu filho sentiu vontade de vomitar. Eu falei, Deus, você está levando todos os bons jovens por vômito? Meu filho sentiu vontade de vomitar, Farley. E meu filho morreu. Poucas horas depois sentiu vontade de vomitar. E aí eu acredito que foi o Espírito Santo de Deus que falou através da minha boca com ela assim, você ganhou um presente, você ganhou um bônus, você ganhou 1 ano a mais de vida com seu filho. Quando eu falei isso, parou de chover, a mulher foi embora. A mulher foi embora, eu fui voltar para minha cama. E depois que eu aceitei que a Kailane tinha morrido, eu berrava com Deus o tempo todo. Por que você levou a minha filha saudável? Por que você levou a minha filha saudável? Por que você levou a minha filha saudável? E eu berrava isso com Deus toda hora. Toda hora eu berrava com Deus. Por que você levou a minha filha saudável? Na hora que eu estava voltando para a cama, Deus falou comigo assim, você queria que a Kai ficasse doente? Aí eu falei assim, não. Né? Ou seja, Deus estava me mostrando que Ele amava tanto aquela mulher que Ele deu mais 1 ano de presente de vida do filho dela, para ela e para a netinha dela. Mas Deus me amava tanto que Ele levou minha filha saudável. Ele não deixou a Kai jogada em cima de uma cama sofrendo. Sim. Ele levou ela saudável. Porque o dia do filho da mulher era aquele. E o dia da Kai era aquele. Então, sim, olha como Deus é maravilhoso. Mas ainda assim eu sou Farley, viu? Eu falo, eu dou tanto trabalho para Deus, ainda bem que Ele me ama tanto. Voltei para a cama, fiquei lá jogada. Aí minha irmã... E assim, no meu tempo de conversão, eu ganhava muitas vidas para Jesus e eu orava muito pela minha família. E eu lembro até que eu falava uma vez, falei com o meu pastor assim uma vez, eu falei assim, a promessa é para eu e a minha casa, pastor. Ele falou assim, Farley, você e tua casa, você e a Kailane, você e tua casa servem a Jesus. Eu falava, não, pastor, eu e minha casa, meu pai, a minha mãe, meus irmãos. E aí eu vivia, quando eu estava em Cristo, eu vivia orando e jejuando e buscando esse propósito, evangelizando a minha família. Mas tudo tem a hora certa. E eu jogada naquela cama, minha irmã, que 1000 vezes eu convidei para ir na igreja, nunca quis, ligou para mim e falou assim, Farlinha, se você quiser ir na igreja, eu vou com você. E aí eu ainda estava no ódio, falei com ela assim, não vou mais a igrejas. Desliguei o telefone. Mas, gente, eu acredito no livre-arbítrio, só que eu acredito no livre-arbítrio de que maneira? Deus é pai. Eu fui mãe, você é mãe. Se a minha filha, com 5 aninhos, falasse assim, mamãe, eu posso colocar esse pão no micro-ondas? Eu, prestando atenção ali nela, eu diria sim. Mas se ela falasse, eu posso pôr o dedo na chama do fogão, eu diria não. Então, nós temos um livre-arbítrio, mas Deus é pai. Ele só permite aquilo que não vai nos prejudicar. E aí, quando a minha irmã me ligou que eu falei que eu não ia na igreja, o Espírito Santo falou na hora, você orou para a sua família e para a igreja a vida inteira. Sua irmã está te convidando para a igreja e você está dizendo não? Aí eu peguei o telefone. Liguei para ela e falei, vou. E aí já aproveitei, mandei mensagem para todos os irmãos, estava todo mundo fazendo o que eu quisesse. Todo mundo aceitou ir. E aí eu fui. E esse culto foi o culto incrível na minha vida. Eu senti tanta presença do Espírito Santo naquele culto. Tanto, 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 que eu achei que eu tinha ido ali por causa da minha família. Mas Deus me levou ali para me mostrar que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não é que não sabe, é que não pode também. Né? Não pode viver. Eu tinha que voltar. E aí voltei para casa. E o único irmão que não tinha aceitado ir, ele falou que ele só ia numa igreja que a cunhada dele ia. Então, na semana seguinte, eu falei com ele, vou com você na sua igreja. E aí nós fomos. E aí Deus me firmou de novo na fé. E hoje, graças a Deus, eu falo para Deus, falo, Senhor. Eu sempre ficava perguntando, para que o Senhor escolheu no ventre da minha mãe? Porque assim, eu nunca entendi aquela família tão distorcida, colocar 4 crianças no mundo para sofrer tanto. Mas Deus coloca a gente no mundo porque tem um propósito. E eu sempre achava que o meu propósito era ser mãe da Kailane, né? Que tanto eu falava, quando eu criar a Kailane, posso ir. Sim. Mas Deus me provou que Ele não me colocou na terra só para ser mãe da Kailane. Ser mãe da Kailane foi o presente que Deus me deu.
por tanto amor que ele sentia por mim. Ele me deu o privilégio de viver essa maternidade tão maravilhosa. Mas o propósito de Deus para a minha vida é outro. E eu acredito que o propósito da vida de uma pessoa que Deus já arrancou das mãos de Satanás é arrancar outras vidas da mão de Satanás. E como se faz isso? Evangelizando, falando do amor de Deus para as outras pessoas, né? E Deus coloca muitas mães na minha vida. Pouco tempo eu estava num ponto de ônibus e uma pessoa que me conhecia muito chegou e falou assim: nossa, como pode? Uma filha tão obediente, uma filha que te amava tanto, você amava tanto ela. E aí eu comecei a chorar e uma mãe falou comigo assim: você está chorando porque uma filha que te obedeceu a vida inteira morreu. E eu tenho um filho nas drogas que já se cortou com vidro e eu já pedi a Deus para ele morrer e ele não morre. E eu falei: não peça a Deus para o seu filho morrer. Peça a Deus para salvar o seu filho. Porque quem está controlando a vida do seu filho é Satanás. Então, seu filho não pode morrer. Seu filho precisa ser salvo. E hoje as pessoas me veem falando da Kailane assim, principalmente quem viveu ali junto com nós, fala assim: Farley, eu não acredito que é você, não. Eu falo: sou eu, porque hoje eu vivo na paz de Cristo. Eu choro, entendeu? Porque assim, a Kailane fazia parte da minha vida em tudo. Se eu vejo um ônibus grande chegando e eu estou no ponto, eu penso: a Kailane vinha nesse ônibus. Se eu vejo um pequeno, eu falava: eu pegava esse ônibus toda hora com a Kailane. Se eu desço do ônibus e eu olho para o chão, eu vejo a faixa que eu falava: olha, a Kai anda aqui retinho, hein? Então, assim, em absolutamente tudo. Se eu vejo uma receita que a gente comia juntas, eu lembro dela. E se eu vejo uma que a gente não conhecia, eu penso: eu vou fazer para quem? A Kailane era o meu norte, a minha vida. Ela vai fazer parte da sua vida para sempre. Não tem como. E porque Deus me ama tanto, né, que ele me mostrou que a Kailane estava na graça, por isso ela pôde ir, né? Uma vez assistindo um filme que uma menininha linda tinha que morrer para doar órgãos para um bandido, porque ele precisava da segunda chance. E eu ali tão bitolada no meu umbigo que eu falei para Deus: por que você não deu uma segunda chance para a Kailane? Deus me falou: porque ela não precisava. A menininha, ela pôde morrer para o bandido ficar aqui, porque ela estava salva. E o bandido precisava de uma segunda chance. Sim. Ele não tinha aceitado Jesus, ele não tinha se arrependido. A Kailane podia partir, porque ela teve um testemunho de vida maravilhoso. Todo mundo que conviveu com a minha filha sabe que isso aqui não é só maternidade. A Kailane foi luz do mundo. A Kailane foi sal na terra. A Kailane exalava o perfume de Cristo. Ela estava pronta para ir, mas a Farley não. A Farley achava que era de Deus, mas estava no inferno. Então, eu precisava ficar aqui. E hoje eu estou na paz de Cristo, porque através da maior dor do mundo, Deus me deu o contrário do que todo mundo que viveu perto da gente. Deus me deu a paz que eu nunca tive. Olha eu aqui, gente. Eu estou em paz, eu estou em Cristo, eu estou vivendo em Cristo, na paz de Cristo, para Cristo. Hoje eu falo: Senhor, faça na minha vida que se cumpra o propósito para o qual o Senhor me criou. Então, se o propósito de Deus é que vidas que foram salvas sejam instrumentos dele para pregar a sua palavra, pregar o seu amor para pessoas que ainda não estão em Cristo, venham conhecer esse amor maravilhoso e um dia possa estar no propósito de Deus, possa estar na vida eterna, porque Deus nos amou o suficiente para que a gente seja salvo. Né? Deus não amou a Kailane porque a Kailane era linda. Deus não amou a Farley porque a Farley era o contrário da Kailane. Deus amou todas as pessoas. Por isso ele mandou o filho dele. Eu falo: gente, se eu sofri tanto porque eu perdi uma Kailane, imagine quanto Deus sofreu para mandar Jesus Cristo vir aqui, ser chicoteado, espancado, cuspido na cara, coroa de espinho, humilhação, né? Morrer sem nunca ter pecado. A Kailane era uma bênção, mas a Kailane pecou. A Kailane bateu porta de quarto na adolescência, quando estava brava comigo, né?
E deve ter cometido outros pecados. Quem não pecou que está na terra? Todo mundo que está na terra peca. Mas Jesus não. Jesus nunca pecou. Sim. E Deus sentiu a dor de mandar o filho dele vir aqui e morrer. Para a gente virar e falar assim, não, agora não, mais tarde, talvez, quem sabe. Não, eu não quero Jesus, não, porque tem crente que rouba, tem crente que prostitui, tem crente que adultera. Tem. Sabe por que tem? Porque crente é humano, né? Então, não olhe para crente, olhe para Deus, olhe para Cristo, olhe para a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém. E assim você vai cumprir o propósito, que é ser salvo e viver em Cristo. Hoje sim, eu vivo em Cristo. E hoje sim, eu busco matar minha carne dia a dia, minuto a minuto, para viver a vontade de Deus na minha vida. E eu creio que em nome de Jesus, é isso que eu farei. Você, quando a Kailane estava viva, né? Ela era a sua estrutura, a sua vida, minha vida, praticamente o seu coração, que batia por você, né? Por ela, eu né? vivia você. pela Kai. E agora você sabe que não é assim, né? Que você sabe que não é assim, que a gente vive para Deus, né? E a estrutura, quem dá é Deus. Né? Deus é a nossa estrutura. Eu falo o seguinte, é a primeira vez que eu falo da Kailane sem chorar, desde que a Kailane partiu. E Deus não permitiu que descesse lágrimas dos meus olhos. Deus tem um propósito para tudo. Sim. E eu acredito, quando você me ligou, eu falei assim, eu só vou aí se for da vontade de Deus, se for o que Deus quer, né? E eu acredito que Deus me trouxe aqui. A princípio eu pensei assim, eu vou lá para falar o quanto eu amava a minha filha, porque uma coisa que me deixa muito triste é ver mães que não dão amor, que não dão carinho. Sim. Sabe? É e eu falar, gente, como é importante dar carinho, sim, sabe? Porque sim, eu trabalhava muito, mas cada segundo que eu podia ficar agarradinha com a minha filha, eu ficava. E isso fez com que eu vivesse a minha maternidade. Nós somos muito felizes. Nós vivemos. Ela teve mãe e eu tive filha por 20 anos. Ela não teve uma pessoa que trabalhava para sustentá-la. Ela teve mãe. E eu tive uma filha. E foi maravilhoso. Então, quando eu pensei em vir aqui, eu falei assim, eu vou lá para falar para as mães darem carinho, darem atenção, serem mães. Mas sentada aqui, nessa paz que eu estou sentindo agora, que é ainda maior do que a que eu tenho sentido, eu senti que Deus me trouxe aqui para mostrar que a paz de Cristo não é algo que a gente fala, é algo que a gente vive. Isso. Sabe? Hoje eu estou na paz de Cristo. Hoje eu vivo a paz de Cristo. E sentada aqui nesses últimos minutos aqui, eu mais ainda senti a paz de Cristo. Então, assim, eu tenho a impressão que Deus me trouxe aqui para mostrar a paz de Cristo. Sim. A paz de Cristo nesse turbulhão que todo mundo que me conhece pensou que eu fosse me suicidar. Sabe? O desespero da minha família, aquela coisa de não poderem me deixar sozinha, é porque eles achavam que eu ia me suicidar. E Deus falou, não vai não. Não vai, porque ela vai viver a paz de Cristo, ela vai cumprir o propósito para o qual eu a criei. E eu falo para Deus, sabe? Eu falo assim, gente, eu sou humana, né? Eu vou buscando aprender as coisas espirituais, eu vejo que hoje eu vivo no colo de Deus, mas eu sou humana, né? A gente tem que se apegar mais a Deus, depender de Deus. Só de Deus, não depender do homem. Né? Por mais que você fale assim, o que você queria hoje, Farley? Eu queria ou ir, sabe? Ou que ela voltasse. Isso era o que eu queria. Se Deus falasse para mim hoje, sim, assim, lá atrás, sai daqui correndo e vai buscá-la, eu a buscaria, porque eu sou humana. Eu falo para Deus assim, sim. Pai, hoje eu tenho certeza absoluta que a Kailane está muito melhor e, por incrível que pareça, eu estou melhor. Porque hoje eu verdadeiramente estou em Cristo. E nada é melhor para nenhum ser humano do que estar em Cristo. Né? Então, hoje eu estou vivendo o meu melhor, por mais que eu chore muito em casa, não sei a partir de hoje, né? Porque aqui hoje Deus não quis que eu chorasse. Sim. Mas em casa eu choro por cada detalhe, eu choro cada pessoa que eu vejo, eu choro no ponto de ônibus. E as pessoas falam assim, vai para outro lugar. Eu falo, não vai adiantar nada, porque ela vai aqui e aqui, né?
Então, assim, não é uma pessoa que eu vou esquecer. Eu acredito que eu não vou esquecer da Kailane. Mas esse processo, essa dor toda, me curou. Me tirou do lamaçal do pecado, me trouxe de volta para Cristo e me deu vida, e vida em abundância. Fale, deixa eu perguntar para você. Você quer falar algo para as mães que já perderam filho e hoje, ainda hoje, não suporta ainda, questiona a Deus o porquê, né? Quer algo assim de Deus. Por que tirou? Por que o Senhor levou? Era o meu filho, o Senhor me deu. E eu, ainda hoje sofre com essa perda, assim, sabe? E essas mães que colocam seus filhos, o marido, primeiramente, lá em cima e segundo Deus. Você quer falar algo para essas pessoas? Eu queria falar para as pessoas que a gente não presta atenção nos nossos deuses, né? A gente fala, eu sou de Deus, o meu Deus está no céu, eu sou de Cristo, mas essa pessoa, em primeiro lugar na vida dela está o trabalho, em primeiro lugar na vida dela está o marido, em primeiro lugar na minha vida estava a minha filha, então deve ter muitas mães assim. Então, quem é o teu Deus? Teu Deus é realmente Jeová? É realmente nosso pai, o pai de Isaac, de Abraão, né? O Deus de Jacó, o Deus que criou os céus e a terra, ou o seu Deus, quando você acorda de manhã, ou quando você vai dormir de noite, primeira e última coisa que você pensa, meu trabalho, meu filho, meu marido. Então, onde está o teu Deus? Né? E Deus, para me mostrar que realmente Ele é soberano. E não é soberano porque Ele precisa ser soberano na nossa vida, é porque nós precisamos que Ele seja soberano nas nossas vidas. Porque aqui na Terra a gente tem um prazo muito curto, mas lá nós temos uma eternidade. Isso. E a soberania de Deus em fazer com que, em criar as estratégias que Ele cria, e muitas vezes muito dolorosas, para que a gente verdadeiramente coloque Deus em primeiro lugar, Ele faz isso porque Ele sabe que isso daqui passa num piscar de olhos. E o que Ele tem para nós é eterno. Então, assim, quanto ao endeusamento, a gente não presta atenção. E a gente precisa prestar atenção onde está o nosso Deus. Meu Deus era Kailane. Meu Deus hoje é Deus. Né? Quanto à perda de um filho, eu digo assim, realmente dói muito. Dói demais. Mas não só filho ou marido. A perca da pessoa que você ama aqui na Terra, né? Eu amei a minha filha. Assim, com esse amor que dói, eu amei minha filha. E Deus não criou o ser humano para a morte. Deus nos criou para a eternidade. Então, a morte dói muito. Não tem como você passar, né? Dói demais. Doer. Só que eu falo para as pessoas o seguinte: coloca em Deus, coloca nas mãos de Deus, sabe? Quando eu ouvia em tudo dai graças, uma vez eu ouvi assim, olha, se você tropeçar, dê graças a Deus que você não perdeu o dedo, você só perdeu uma unha. E quando eu perdi a Kailane, eu falei para Deus assim, pelo que eu vou agradecer agora? Porque o Senhor tirou tudo. Eu vou agradecer porque o Senhor tirou a Kailane, mas ficou o quê? Se eu nunca quis viver. Mas aí Deus fala, em tudo dai graças, porque o meu amor continua com você. Porque um dia você vai poder passar a eternidade com a Kailane. E se eu não tivesse tirado a Kailane agora, você não ia passar a eternidade com ela. Porque você estava serva de Satanás. Lembra? Você não enxergava. Mas é só você prestar atenção que você vive uma vida de mentira, de prostituição, de roubo, que você era serva de Satanás. Né? Então, assim, mostra a tua vida e eu te mostrarei quem é o teu Senhor. Sabe? Não que crentes não pequem. A gente peca. Mas existe uma grande diferença entre pecar e viver para o pecado. E eu estava vivendo para o pecado. Né? Então, Deus, às vezes, nos faz passar por processos
muito dolorosos, porque ele vê que só aquela solução ali é que vai fazer com que a gente volte para Cristo. Porque já tinha acontecido tanta coisa, eu não tinha voltado para Cristo, né? E Deus sabia, a chave é essa daqui. Ele é assim conhece que ela o ser vai voltar. humano, né? Ele Ele nos conhece. conhece. Né? Eu achava que se ele tirasse a Kailane, eu estaria perdida para sempre. Mas Deus sabia que tirando a Kailane, eu viveria para sempre. Porque aí eu ia buscar em Deus, porque eu quero a eternidade, porque eu quero conviver com a minha filha. Então eu falo, você perdeu a pessoa que você ama? Busque Deus, porque você não perdeu, você se afastou por um breve tempo. Isso. Porque você tem toda a eternidade para viver com a pessoa que você ama, sem doença, sem choro, sem tristeza, sem lágrima, sem morte. E é essa vida que Deus tem para nós. Isso aqui é só uma brisa. Lá é vida. Isso. Né? Então, assim, Deus vai permitir muitos processos na vida de cada um de nós, até que a gente definitivamente escolha a vida eterna. Porém, né, pouquíssimo tempo antes de Judas trair Jesus, Jesus ainda deu um pão na boca dele. Ele ainda demonstrou amor, mas ainda assim, sentindo o amor de Jesus ali por ele, ele não se arrependeu. Ele escolheu a morte eterna, né? O ser humano, ele tem Quando a sua escolha, né? Pedro caiu, Jesus já tinha falado para ele, você vai cair, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro se arrependeu imediatamente. Pedro chorou. Jesus foi lá, chamou Pedro para comer um peixinho, né? E falou, Pedro, tu me amas? E Pedro escolheu amar a Deus. Então, assim, Deus vai insistir com o ser humano até o limite. Isso, é o que eu falo. O ser humano, ele tem suas escolhas, mas Deus sempre dá muitas oportunidades. Deus está ali cercando, cercando. Filho, tu me amas? Filho, tu me amas? Filho, eu te amo. Eu morri para que você tenha vida eterna. Eu quero que você tenha vida eterna, filho. Essa vidinha que você está passando aí, ó, ela é passageira. Por isso você tem aflições. E muitas das vezes eu não te tiro das aflições. Porque o que eu tenho para você é a vida eterna. E as aflições, às vezes, vai te trazer para a vida eterna. Mas ainda assim, a última palavra é do homem. Quanto à salvação, eu quero ou eu não quero, somos nós que escolhemos. Sim. Então, Deus vai insistir até a última hora. Ele vai te dando oportunidade, ele vai te dando oportunidade, ele vai te dando oportunidade. E a Bíblia fala que há tempo para nascer e tempo para morrer. Então, se você teve todo o tempo e você escolheu não aceitar a vida eterna, Deus, ele é soberano, mas ele é educado. Ele respeita o teu livre-arbítrio. E se você escolheu a morte eterna, aí ok, ele vai respeitar, né? Mas eu falo assim para as pessoas, para e pensa, presta atenção, né? Tem gente que fala assim, não, eu não quero Deus não, porque eu quero namorar, eu não quero Deus não, porque eu quero balada, eu não quero Deus não, porque eu quero trabalho, eu não quero Deus não, porque eu quero roubar. Pensa bem, seja lá o que for que isso cause na sua vida, pense bem se vale a pena, em confronto a uma vida maravilhosa que Deus tem pra gente. Pensa bem o que você quer, porque a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é individual. Amém. Né? Glória a Deus. Amém. E esse é o seu testemunho. Esse é o meu testemunho. Falem. Falem, Cristine. Falem, Cristine. Estou muito feliz, é um testemunho muito... toca muito na gente, né? Toca no nosso coração. Não tem como se emocionar, não tem como você não sentir, né? Também a tristeza e a felicidade, assim, a felicidade que você encontrou Deus novamente, né? Eu falo verdadeiramente, sentada nessa cadeira aqui agora, eu digo, a alegria do Senhor é minha força. Isso. Né? Porque, gente, estou eu aqui sorrindo, estou eu aqui em paz, né? Eu chorava por tudo. Esses dias meu cabelo estava cacheadinho e eu comecei a lembrar o quanto a Kailane gostava dos cachos e comecei a chorar. Tudo era choro. Tudo era choro. E estou eu aqui achando que o momento que eu mais ia chorar na vida
Deus falou, vai chorar não, filha, porque eu quero mostrar a minha paz. Quero mostrar que você está em mim. E amém. Amém. Que seja feita a vontade de Deus sempre e sempre. É para isso que estamos aqui. Glória a Deus. Irmã Fale, você faz uma oração. Amém? Vamos fazer. Glória a Deus. Vamos. Meu papai querido, meu Deus. Oh, Jesus. Eu quero lhe agradecer, Senhor, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é amor, Pai. Isso não é só uma palavra, isso é uma expressão. O Senhor é a expressão do amor, o Senhor é a encarnação do amor. E o Senhor nos ama tanto, papai, que o Senhor nunca desistiu de mim. O Senhor nos ama tanto que o Senhor tirou a Kai daqui, meu Deus, de um lugar que tem guerra, que tem doença, que tem maldição, que tem tanta coisa ruim, papai, para levá-la, Senhor, para estar aí, papai, num lugar perfeito, num lugar maravilhoso. E o Senhor ama todos os seres humanos, papai. O Senhor ama tanto, meu Deus, que o Senhor, papai, o Senhor ama, meu Deus, até aquela pessoa que escolheu, Senhor, ser um bandido por alguma circunstância da vida, papai, o Senhor ama, meu Deus, e o Senhor perdoa. O Senhor só está esperando que essa pessoa se arrependa e aceite a salvação, que é única e exclusivamente Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida, papai. E o Senhor nos ama tanto, meu Deus, que o Senhor vai dando oportunidades e mais oportunidades para que as pessoas consigam perceber que não existem outros caminhos, que não existem outras soluções, que todo o resto é engano satânico, papai querido. O único plano é a salvação, que custou muito caro para o teu filho, papai amado, e que para nós é de graça, sim. Basta que a gente aceite Jesus, sim, Jesus, mas que a gente aceite, papai querido, de verdade, que haja transformação na nossa vida, que a gente verdadeiramente seja uma nova criatura. Que a gente não aceite só de boca, papai. Que a gente não seja convencido nem por circunstâncias, nem por pessoas, mas que a gente seja convertido pelo teu Santo Espírito, papai, sim, querido. Pai. Que em nome de Jesus Cristo, papai, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, e quero lhe pedir, papai, que o Espírito Santo venha nesse momento, meu Deus, trabalhando os corações das pessoas, meu Pai, trabalhando as mentes das pessoas, meu Deus, que as pessoas possam sentir a Tua presença, papai querido, que as pessoas possam sentir o Teu amor, meu Deus, como eu sinto tantas vezes, papai querido, e eu tenho certeza absoluta que esse amor está disponível para todos os seres humanos, papai, porque a Tua palavra não mente, sim, Senhor, e a Tua palavra é bem clara. O Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, eu te agradeço por isso, meu Pai. Mas te peço, Senhor, que as pessoas tenham ciência, meu Deus, que a fé sem obras, ela é morta, papai. Que não adianta só a minha boca falar que eu sou de ti, mas a minha vida servir a Satanás. Porque não é assim que funciona, meu Deus, que as pessoas consigam entender, papai querido. Em nome de Jesus, meu Deus, que Satanás... Que as pessoas não se permitam ficarem escravas de Satanás, como eu me permiti tantos anos, meu Deus. Dê sabedoria, papai querido. Dê discernimento espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, papai. Eu que te peço, meu Deus, e eu te agradeço. Eu te agradeço pela paz que eu estou sentindo aqui, papai. Só o Senhor sabe por que estou tão em paz. Porque o Senhor quis assim, e por isso sou grata. Muito obrigada, Deus amado. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém, nós todos. Eu estou feliz, muito feliz. Que Deus te abençoe, Fale. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. Te fortalecendo, te dando ânimo. Amém. E não pare. Não. Continue na presença de Deus. Né? Que Deus ele abençoe a sua casa, a sua família. Sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. E muito obrigada. Você veio de tão longe. Deus me trouxe. Tão longe, né? Você teve essa coragem. Deus também, né? Deus Ele usa
É Ele que faz, Ele que te trouxe, Ele que te trouxe. acompanhou e vai voltar te Em acompanhando nome e de te Jesus. guardando Amém. todos os dias. Amém? Amém. Enquanto eu não cumprir essa missão que Glória ele a tem, não Deus. cumprir esse propósito, ele vai me permitir Sim. estar aqui. E ele vai me levar em cada lugar, em cada circunstância, em cada pessoa. E ele vai usar minha boca para o que ele quiser. Porque hoje é isso que eu quero viver, né? E Deus fala, pedir, dar-se-vos-á. Então eu tenho Isso. pedido para que Deus me use. E ele vai me usar. Glória a Deus. E ele está me usando. E graças a Deus por isso. Deus abençoe. Amém. Amém? Vocês também. Todas as pessoas que Glória a assistirem, em Deus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E Amém. você que ficou até aí nos escutando, assistindo, que Deus te abençoe. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. E também eu quero perguntar para você se você sente vontade de contar o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. Entre em contato, na descrição do vídeo vai ter o contato do Crente Podcast. Entre em contato e manda o seu testemunho. Deixa Deus te usar, irmão. Amém? Para que possa usar outras pessoas também, através do seu testemunho. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu espero, até o próximo episódio do Crente Podcast. Amém? Deus abençoe.